senhores vereadores, agradecemos aos internautas que nos acompanham, agradecemos a presença do secretário de Fazenda do nosso município, o Dr. João Pedro, seja muito bem-vindo. Audiência pública em cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre do ano de 2021, seja muito bem-vindo. A palavra é do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento os demais vereadores, as pessoas que vieram me prestigiar, né? A equipe de trabalho e aos internautas. O que nós estamos apresentando aqui é o cumprimento, né, das metas do ano de 2021 referente aos 4 primeiros meses do ano, né, o primeiro quadrimestre. A apresentação ela se dá, né, em 3 quadrimestres, sendo o primeiro janeiro, fevereiro, março e abril, e em setembro teremos uma outra apresentação que seria do segundo quadrimestre, e em fevereiro de 2022 quando encerramos o exercício, né, que recebemos um ano que é referente ao último quadrimestre. Com relação ao primeiro quadrimestre, nós primeiro vamos falar um pouquinho, né, sobre a situação que a gente está vivendo. Nós estamos numa situação que não é Amparo, não é São Paulo, não é Brasil, é mundo, né? Nós estamos numa situação crítica, né, numa pandemia que parece que ela vai dar uma folga, de repente ela começa de novo, né? E Amparo vem sofrendo também com essa situação, como muitos outros municípios, né, estão sofrendo. Nós até tivemos ontem o prefeito, né, ele assinou um decreto com algumas medidas um pouco mais restritivas por causa dessas situações que estão ocorrendo, né? Então, devido a isso, a gente vê o Brasil, né, o Brasil de um modo geral, ele vem num crescimento do PIB, né? É um crescimento ainda muito pequeno, mas está mostrando um crescimento. E em contrapartida, né, nós estamos vendo que a inflação vem subindo. Nesse mês, né, já a nossa inflação, o índice inflacionário, ele está em 5,24, apesar de ele estar um pouco mais baixo, ele está num total de 6,76, né? Quando a gente falava numa inflação no ano passado, muito baixa. Isso tudo faz com que a gente tenha algumas dificuldades, né, na própria administração. Por quê? Quando você fala em contratação, né, em contratos de serviços, contratos de obras, o preço em relação ao ano anterior, ele subiu demais, tá? Não quer dizer que a gente esteja totalmente, né, numa situação crítica, porque as nossas receitas até que elas estão se comportando bem. Mas nós temos aí uma preocupação com o repasse do governo. O ano passado nós tivemos alguns repasses que a gente está na dúvida se vai conseguir esses repasses. Então, mesmo considerando essas situações, a gente, graças a Deus, que as nossas receitas elas estão se mantendo num nível até bom, tá? As receitas próprias do município. Então, a taxa, você vê que com tudo isso que vem acontecendo, nós tivemos uma redução na taxa básica de juros que chegou a 2%, coisa que nunca tinha acontecido no passado. Esse ano ela começou a voltar a subir. Nós tivemos um aumento de 2,75 e na última reunião do Copom ela foi para 3,5. Então isso mostra que o custo do dinheiro está ficando mais caro. Considerando tudo isso, nós vamos entrar para me mudar aqui, como é que eu faço? Ou automaticamente muda? Só apertar, tá.
Então, nós temos aqui a lei de responsabilidade fiscal, que ela exige que seja feita, né, essa apresentação quadrimestral. Isso, você tem que seguir as normas do STN, da UDESP, né, Governo do Estado. São legislações da administração pública que tem que ser cumprido sob pena de responsabilidade do gestor, do administrador, né, do prefeito em si, né? Então, considerando isso, nós vamos entrar falando um pouco das nossas receitas e como que elas estão. Nós temos aí a distribuição das receitas correntes e de capital. As notas mestras, que seria o orçamento é aquele que foi elaborado ano passado, e o prefeito, mesmo sendo o primeiro mandato dele, ele tem que seguir o que foi deixado pelo gestor anterior, pelo ex-prefeito, tá? Então nós temos um orçamento anual, onde nós estamos prevendo uma receita, né? Essa receita foi prevista lá em 2020, né? Na ordem de 302 milhões de receita corrente e de 45 de receita de capital. Dentro desse período, nós temos aqui o quadrimestre anterior, que é referente ao último quadrimestre de 2020, nós fechamos com um total de receita de 106. E no primeiro quadrimestre de 2021, nós estamos fechando com uma receita de 119 milhões. Nós temos aí de receita, vamos falar da receita corrente, nós temos do total orçado, nós já alcançamos 39,39%. Isso eu estou colocando, por isso que eu coloquei que nós tivemos um bom desempenho na nossa receita. Essas receitas, elas são distribuídas da seguinte forma. As receitas correntes, elas são oriundas de receita tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, transferências correntes, outras receitas, e aí nós temos uma dedução. Essa dedução, ela vem a ser o valor que é descontado do valor que a gente recebe, né, para o Fundeb. E aí ele é transferido para o Fundeb, tá? E depois nós recebemos o Fundeb de volta, ok? Então nós temos aí, ó, durante o quadrimestre anterior comparado a esse quadrimestre atual, nós tivemos uma melhora nas receitas tributárias. Quando eu falo de 19 milhões para 26 milhões, o que acontece aí? Nós temos algumas particularidades que são receitas que acontecem exclusivamente dentro desse, quase, exclusivamente não, mas quase que exclusivamente dentro desse quadrimestre. A gente fala de IPVA, né? O repasse do IPVA ele se dá no primeiro quadrimestre e ao longo do ano depois é só algumas transferências, alguns atrasos que são pagos, né? Mas que o grosso do IPVA se dá no primeiro quadrimestre. Assim como nós temos o IPTU. O IPTU, nós temos uma parcela, né, única que a gente concede um desconto de 5% para pagamento à vista, e ela vence em março. E nós temos uma grande parcela da população que paga à vista. Tanto é que, para facilitar para alguém que, de repente, em função da atual situação que a gente está vivendo, inclusive um pedido da Câmara foi isso, para prorrogar a parcela única com o vencimento até julho. Isso foi feito, tá? Nós estamos lá com a parcela única ainda prorrogável prorrogada até 20, acho que é 20, não sei se é 20, não sei se é 5 ou 20 de julho, não posso precisar certinho a data, mas até julho, quem ainda quiser quitar à vista o
os impostos, né, o IPTU, ele pode comparecer a solicitar a guia, né? Acho que ele até deve tá aberto, né, para ele receber a guia se necessário. O problema é o seguinte, existe a lei, ela fala assim, que quando você faz um acordo de parcelamento, né, ele só pode, de repente, pagar se ele deixar de pagar as parcelas. Me parece que tem alguma coisa a ver nesse sentido, mas eu posso verificar isso. Eu sei que a parcela, quem não pagou e tiver condição de pagar a parcela à vista, ele pode... Ter o desconto das demais. Eu não posso responder isso de imediato agora, mas a gente pode ver se de repente houver esse impedimento e for interessante a Câmara querer encaminhar alguma coisa para esse sentido, né? Então, pelo que a gente, o diretor de arrecadação, né? Ele, quando a gente fez todo esse levantamento, ele falou: caso alguém pague parcelado, não é possível ele pagar à vista, se ele já está pagando parcelado. Agora, se eu acho que de acordo com o Código Tributário, acho que isso não é possível, tá? Eu acho que isso aí deveria ter sido feito emenda no dia. Né? No dia que foi votado. Então, a gente estava falando com relação a esses impostos que são os que elevam o valor, né, da receita. Então, são basicamente esses impostos que têm uma maior arrecadação no início do ano. Com relação às receitas de capital, existia no orçamento passado, né? Estava previsto aí 45 milhões de receita, mas essas receitas estavam previstos financiamentos, que isso não aconteceu, né? Operações de crédito no valor de 28 milhões, que isso não aconteceu. Então nós temos a abertura dessas receitas. No quadrimestre anterior aconteceram transferência de capital. O que seria transferência de capital? Seria convênio, seria obras que são repasse como é que eu vou dizer? Convênios, contratos, né, convênios, então, para elaboração. Uma obra, e nesse caso, teve em 2020 2 milhões, e com relação a esse quadrimestre, 156 mil. Tá? Nós temos aqui um comparativo entre 2020 e 2021, primeiro quadrimestre de 2020 e primeiro quadrimestre de 2021, onde nós temos as receitas, elas subiram 17%, as correntes, e a de capital, em função de empréstimos e outras coisas mais que não foram realizados, ela teve uma redução. Principais receitas são IPTU, ISS, o FPN, que é repasse, né? O ICMS, o IPVA. Quando eu falei lá do IPTU e do IPVA, dá para ver bem claro aqui. Você tinha de 6 milhões para 13 e de 1,5 milhão para 9.300. Tá bom? Nós vamos falar um pouco das despesas. Dentro da distribuição das despesas correntes também ela segue os 302 milhões, de capital 54,
uma reserva de contingência, isso no orçamento, de 1.850.000. E no quadrimestre anterior, isso se deu em 111 milhões e no quadrimestre atual em 84 milhões. Tá? Nós realizamos das despesas 23,42 do orçamento. Tá? As despesas correntes estão em 27,44%. As principais despesas são saúde, educação, administração, urbanismo, saneamento, assistência social e aí tem uma linha de outras. O orçamento está em 358, o quadrimestre anterior foi fechado em 111 e o quadrimestre atual em 84. Quando essa redução, inclusive, de despesas, a educação, por exemplo, ela tem uma redução, não teve aulas, né? Então, teve muitas despesas que estão empenhadas e não estão liquidadas. Tá? Então, são alguns fatos, alguns acontecimentos que, e mesmo assim, com relação à administração, por exemplo, que houve uma queda, este valor são contratos que estão sendo, ao longo do, ainda estão em andamento, né, para fechamentos. Então, isso fez com que o quadrimestre, primeiro quadrimestre, em relação ao quadrimestre anterior, ele teve uma redução. Okay? Receita versus despesas. O que mostra isso aqui? Nós temos aberto a Prefeitura, a Câmara e o SAI, que dá um total de 119 milhões, onde a Prefeitura é 111 milhões de arrecadação, só que dessa arrecadação já estão empenhados 152 milhões. Né? Então, há uma diferença, né? Um saldo negativo aí entre empenho e arrecadação de 41. Só que esse empenho, ele se dá, né? Se eu tenho um contrato de mais prazo, ele se dá pelo prazo do contrato, o empenho. Em contrapartida, a liquidação acontece conforme vai realizando os serviços, o trabalho, as obras, ok? Então nós temos despesa líquida. Quando eu falo em 77 milhões de despesas líquidas, esses 77 milhões são o que realmente aconteceram, né, e foram liquidadas. E o resultado líquido disso, quando eu pego, eu tenho 77 menos o empenho, eu tenho um resultado líquido de 35. Ok? Nós temos alguns limites dentro da administração pública. Pessoal, 55% a 54%. O teto máximo de 54, 55, não, 55 não, 51,3 e 54. 51,3 até aí não tem tanto problema, mas no 54 já começa a ter problema. Isso baseado na receita da receita própria. Receita corrente, desculpa. A saúde, nós temos o limite de 15, educação 25, o Fundeb 70 e 30. O que seria esse 70 e 30? O mínimo na folha de pagamento. Como? Do magistério, da folha do magistério. Até 70%, o mínimo de 70% eu utilizo o Fundeb. Os outros 30% eu posso usar para outros fins. Só que nós usamos basicamente os 100% na folha. Tá?
E a dívida a gente pode ter endividamento até 120%. Esses são os limites estabelecidos na lei, ok? Isso, isso. Nós temos aqui uma evolução da receita corrente líquida, onde nós pegamos desde março de 2020, como foi o comportamento dela, né? Quando eu falo que a gente teve uma receita, a nossa receita foi melhor no ano de 2021, pode ver no gráfico que ela está subindo. Okay? Em abril de 2021, chegamos no exercício atual 323,54. Okay? Isso é considerado os 12 últimos meses. A partir do mês de maio, tira-se o mês de março, de maio e acrescenta maio no final. Tá? E assim sucessivamente até chegar em dezembro. Aí quando chega em dezembro é de janeiro a dezembro. Aqui nós temos um demonstrativo de apuração da receita corrente líquida. No slide anterior, nós mostramos aqui que a receita corrente líquida no mês de abril, ela é de 323,054. Aqui, nesse relatório, nós podemos ver que em abril ela atinge 323,054. Se você olhar a linha de baixo, ele está aqui, a receita corrente líquida, ela é excluída, né, as emendas individuais, tá? Tem uma emenda de 780 que é deduzida para chegar no 322, mas a receita corrente líquida ela é de 323, ok? Nós temos a evolução das despesas. As nossas despesas ela vem subindo de maio de 2020 até dezembro. Dezembro ela teve um pico maior, mas isso é justificável, teve algumas despesas extras, inclusive, né, quando a gente fala em despesa com pessoal, né, no final do ano teve mudança de gestão, né, e houve exonerações, e essas exonerações, ela eleva os custos com pessoal nesse período. E depois ela vem se mantendo, né. Quando eu falei lá que a gente tinha um limite, né, um mínimo, o limite de 51,30 e 54, hoje o nosso limite, né, a nossa média é de 41,21 sobre a receita. Tá? Isso, comparando com dezembro, de repente, sobre essa ótica que eu falei das despesas extraordinárias que ocorreram no mês, não seria um bom parâmetro, mas que com relação ao primeiro exercício, né? Você tem ali 42 para 41, a gente está mais ou menos, né? E nós estamos numa faixa de despesa com pessoal que inclusive ela é baixa, tá? Ela é baixa. Nós temos a aplicação, né, do quadrimestre na saúde. Nós falamos que o índice, o mínimo era 15%. Nós temos empenhado 29,31% e liquidado já 17,70%. Mesmo empenhado 29,31%, mesmo liquidado nós já estamos superior, né? O liquidado nós já estamos superior aos 15%. Tá? Nós temos aqui a aplicação no ensino, que o mínimo é 25, né, numa receita de impostos de 91 milhões, onde nós temos empenhado 26,24 e liquidado um valor abaixo dos 25. Mas isso, quando eu falo que aqui está abaixo de 25, como nós usamos muitos recursos, né, para pagar folha, né, e como nós temos primeira parcela do 13º em junho,
Isso vai elevar esse indicador. Até meados do ano, no, no, no segundo quadrimestre, isso deve estar dentro do limite. E essa exigência, ela é no fechamento do exercício. Nós temos aqui, quando eu falei que a gente tem uma receita de melhora na nossa receita, né? Então, consequentemente, nós tivemos melhora no nosso saldo de caixa também. Nós tínhamos um caixa em dezembro de 2020, né, de 49.323 e nós temos hoje 78. Esses 49 é consolidado, incluindo o SAI, incluindo Câmara Municipal, e a Prefeitura está com 45, foi para 74. Tá? Tem uma variação de 62%. Recursos no enfrentamento do Covid. Nós tinha algumas empenhos, né, alguns valores que era já de anos anteriores do ano anterior que foi utilizado agora, né? O valor, essa parte da parte de cima de 8.673.000 é recursos vinculados, não pode ser utilizado para outro fim, né? Ele vem com um fim específico, tá? E nós temos ainda um valor de repasse, no período de 6.695 e uma sobra de saldo de 1.978 ainda que vai ser utilizado. Os recursos próprios, nós temos 800 recursos próprios ao Covid. Nós temos nesses 3.793.000 nós temos aí hospital de campanha, tá? E ele é 2.500 e alguma coisa, o valor que eu devo ter ele aqui, que é do próprio convênio, e mais 650 mil, que é da montagem do hospital de campanha. Então nós temos recursos próprios da prefeitura, nós utilizamos basicamente 4 milhões no Covid já esse quadrimestre. Nós temos do superávit, né, que veio do ano anterior, nós tínhamos 23 milhões quando eu vim apresentar aqui o quarto quadrimestre. Eu demonstrei esses 23 milhões, sendo que a gente tinha 12 milhões de fonte livre, que seria de recursos próprios, e 11.735.000 que seriam vinculados. Desses vinculados foram utilizados 2.964 e 8.770.000 ainda está para ser utilizado. Isso tudo tem a ver com paralisação de aula, com outras coisas que são recursos que chegam e, como não aconteceu, ele ainda não foi utilizado, tá? Mas a gente tá gerenciando essa parte para ver de que forma que isso vai ser feito ao longo do ano, tá? Não. Quando está escrito aqui vinculado, ele vem específico, tá? Ele tá empenhado, inclusive, está comprometido, mas, por exemplo, ele não aconteceu, tá? Tá. Do recursos livre, nós tínhamos 12 milhões de superávit, já foi utilizado até hoje, né? Aqui eu trouxe com data recente até agora, não estou falando até abril. 9.022.000, onde nós tivemos claro. Por exemplo, não sei se faz sentido o que eu estou pensando. O dinheiro que sobrou, imagino que tenha sobrado alguma coisa do ano passado relacionado a transporte, de
de aluno. Aí essa sobra, esse dinheiro que está em caixa, né? Ele é um dinheiro vinculado. Então ele, mesmo sendo uma sobra, mesmo que já tenha verba para o transporte desse ano, esse dinheiro tem que ser empenhado no transporte? Se ele veio para o transporte, sim, né? Vai ficar disponível para ser gasto futuramente ou esse dinheiro tem que ser devolvido? Tem que ser devolvido. O que ficou parado, os repasses, não foi suspenso, tá? Ou gasta ou devolve. E dentro do superávit livre, nós estamos com 3.198.000, né? A gente tem uma ideia de que, na atual situação, o hospital de campanha, talvez ele tenha que ser prorrogado por mais um determinado tempo. A gente não sabe como é que vai acontecer isso, porque se a gente não tivesse feito o hospital de campanha, Amparo estaria numa calamidade total hoje, né? Então eu acho que o hospital de campanha ele veio em boa hora, né? Foi uma decisão que parecia que estava prevendo o que está acontecendo hoje, né? Então nós estamos com basicamente Santa Casa na Sintra e Beneficência Portuguesa com os leitos totalmente tomados e o hospital de campanha também quase que totalmente tomado. O UTI até ontem estava no hospital de campanha, estava 100%, né? Então, e se manter dessa forma, não vai ter como. Vai ter como você falar, não, vou desarmar o hospital de campanha. Não tem como. A situação está muito crítica. E nós temos aqui uma reserva de superávit de 3.198.000, que de repente isso já tá preso lá para o... Ele já está lá preso. A gente tinha até uma previsão de compra de vacinas, né? Mas as vacinas está muito complicado comprar, ninguém consegue comprar vacina, né? Então, não sei se isso acontece, mas deixou de lado essa previsão da vacina e utilizamos os recursos no hospital de campanha. Ok? Então, aqui eu tenho abertura dos 9 milhões, né? Dos recursos utilizados do Tesouro, onde eu tenho serviço de engenharia, contratação emergencial, prestação de serviço de máquinas e caminhões, adiantamento contratual do convênio com a Beneficência Portuguesa, contratação de 2 agentes fiscais de vigilância, contratação temporária do processo seletivo da Secretaria de Saúde, né? Contratação da empresa para montagem do hospital de campanha, celebração de convênio com a Beneficência, né? Em função do hospital de campanha, aditivo, termo de colaboração do SC Casa do Caminho Paulo de Tarso, conforme instrumento no valor de 60, auxílio emergencial da Secretaria de Desenvolvimento Social, 40.000, complementação do aditivo 3 do convênio 5221, visando o custeio de 2 leitos de UTI 19, não custeado pela portaria, no valor de 96. Complementação de valor para aquisição de veículo do Corpo de Bombeiros. E a contratação de empresa especializada para fornecimento de software, que nós estamos no valor de 3.734.000, que nós estamos... Isso não está no primeiro quadrimestre.
esses 3 milhões, mas ele já está em andamento esse processo que a gente vai fazer um levantamento do mapa, né, um geoprocessamento da cidade para rever, né, as cobranças de IPTU e outras coisas mais, porque tem alguns casos que são. Isso aí é único e exclusivamente para você fala assim, isso aí você está pensando em aumentar a arrecadação. O objetivo é aumentar a arrecadação, mas por quê? Justiça fiscal seja feita. Tem alguns casos que a pessoa tem um imóvel até maior do que um outro que mora lá num outro bairro, que construiu uma moradia. Ele paga um valor tão ou até maior do que um outro que ao longo do tempo foi ampliando o seu imóvel e não está pagando a mesma taxa de mesmo de lá de trás. Isso. Então, às vezes, a construção em si, da data. Isso vai ser quantificado. Então, tá sendo calculado isso, tá? Então, a gente precisa da contratação da empresa, porque vai ser feito um mapa, vai ser feito dimensionamento e todo um trabalho para que você, inclusive, isso tudo vai ser para rever. De repente tem um bairro que está pagando muito mais caro e o custo naquela região deveria ser melhor. Tudo isso vai ser revisto nesse processo, tá? E a gente precisa fazer agora, porque senão eu não consigo cobrar o ano que vem. E isso é um trabalho demorado. Por isso que ele está sendo iniciado agora. Ok? Esse ano, o trabalho vai ser feito esse ano, né? O projeto, né, é esse ano para ficar pronto, porque eu tenho que ter ele implantado até o final do ano para eu poder lançar a cobrança no ano que vem. Eu não posso cobrar ele esse ano, tá? Esse ano, inclusive, já foi lançado o imposto, né, o IPTU de todos, todo mundo está pagando com base e qualquer alteração que tiver é para o ano seguinte, certo? Utilização do superávit do exercício anterior, quando tem esse consórcio intermunicipal de saúde, né, o Cismetro 246, celebração de convênio da beneficência de amparo 850, celebração de convênio da beneficência por lei de amparo 415 mil, celebração de convênio da beneficência de amparo 234, consórcio de saúde do Cismetro também 650, contratação de limpeza para unidade de saúde do município 130, chamadas públicas de aquisição 32.99.237, repasse financeiro Ministério da Cidadania, a PAI 100 mil, repasse financeiro do Ministério da Cidadania e do Candário 100 mil, que dá um total de 2.964. Secretário, a gente notou aqui convênios somente com uma instituição de saúde na cidade, só tem com a beneficência? Não. Tem com a Santa Casa, onde aparece? Ela tá no. Esse aqui são convênios firmados nesse período, né? Sim. E o da Santa Casa era convênio firmado antes. Então, mas esse ano não contemplou ainda convênio com a Santa Casa? Não, esse aqui é superávit. A Santa Casa é receita, que já está lá dentro das despesas, tá? Esse aqui é superávit. Eu não tenho essa informação. Carisma não tenho carisma, né? Eles que vieram para esses lugares carimbado, não é escolha nossa.
É convênio, isso é lá do vinculado. Isso aqui está aqui, ó, quer ver? Ó? Não foi Ó, escolha do nossa. 2.964 Veio pra é eles. aqueles valores que eu passei lá. É. Tá? Isso aqui são valores que recebemos, mas tem o destino próprio. Tá? Então é o 2.964 que está aqui, do total vinculado. Ele é esses 2.964. E assim eu termino e espero que tenha sido claro, espero que tenha passado para vocês o que realmente aconteceu. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação, quiserem fazer algumas perguntas, a gente está à disposição. Então, só fazer uma perguntinha. Aquele contrato dos caminhões, das máquinas lá, né? 980 mil. E aquilo lá é por 12 meses? Como que é o contrato? 6 meses. 6 meses? Tá. Algo mais? Tudo bem? Podemos encerrar essa parte? Então, eu gostaria de agradecer ao secretário João Pedro pelas explicações e gostaria de agradecer aqui a presença dos senhores vereadores, o pastor Elcio, a Silvia, o Carlitinhos, a Rosa, o Mineiro e o André, o pessoal da casa que está nos apoiando, a equipe de apoio do secretário e a nossa corregedora, a doutora Stephanie, também está participando, o doutor Júlio, o doutor Rogério. Então, todos nós aqui estamos todos atentos ao que foi passado. Agradecemos imensamente, né, embora sendo uma obrigatoriedade, isso aí se faz necessário para que nós, vereadores, acompanhemos e também o público em casa, o pessoal da internet, acompanhe tudo através de gráficos explicados e depois, futuramente, caso haja alguma solicitação, a gente procura em off ou faz algum outro tipo de questionamento. De qualquer forma, a gente só tem que agradecer a disponibilidade do senhor, as explicações, e essa casa está sempre aberta para que o senhor esteja aqui a qualquer momento, para que as coisas continuem sempre de forma transparente, para que todos tenham conhecimento da forma que a gestão atual está conduzindo a nossa cidade. Muito obrigado. Nós temos, uma partezinha, nós temos o compromisso, né, na atual gestão, compromisso de ser transparente sobre tudo o que acontecer dentro da prefeitura, dentro da nossa administração. Eu me coloco à disposição do presidente, de qualquer um dos secretários que precisar, dos vereadores que precisarem de alguma informação, eu estou à disposição e fiquem à vontade. Eu agradeço a oportunidade e... Pois não. Não, pode ser nada. O hospital de campanha, né? Foi contratado por 3 meses, né? Por 3 meses. Já tem previsão para contratar de novo, para seguir? Não, existe, a gente já está numa análise, porque se continuar do jeito que está, existe, né, a possibilidade de prorrogação do contrato, tá? Existe essa possibilidade, porque a gente não sabia, vão contratar por 3 meses, mas eu não sei se daqui 3 meses, como é que eu faço? Daqui 3 meses eu tenho 15 pessoas dentro do hospital de campanha, eu vou tirar tudo de lá e vou mandar, né? Não tem como, né? São situações que fogem e a gente a prefeitura, governo mande ou não mande dinheiro, nós vamos ter que segurar essa bomba. Secretário, uma curiosidade, eu sou meio leigo, mas é tipo assim, superávit, no caso a sobra, foi convênio com a Santa Casa, ou melhor, com a BPA, 850 mil, e aí no caso ela disse que com a Santa Casa o dinheiro já estaria empenhado em outro contrato, perfeito? São contratos anuais, Tá. né, que foram assinados ao longo do ano, que o dinheiro já vem vindo normalmente. Tá. Tá? Ele vem e é repassado. Esses valores que foram colocados aqui foram contratos novos que foram feitos Com sobras. e que foi feito com base na sobra que veio do ano anterior. Ok. Em relação à sobra e ao que veio a ano anterior, os contratos com a Santa Casa em relação à beneficência se equivalem? E se equivalem,
Por que a sobra foi usada só para beneficente? Não se equivale. A Santa Casa, ela tem um repasse muito maior que o da beneficência. Muito maior. Tá? Entendi. E a beneficência, depois com o agravamento da situação, Aham, ela começou a ter necessidade de ter mais recursos. Né? entendi. Então, mas o da Santa Casa, ele é muito maior. Não, é só uma curiosidade, só Tá. para entender alguma outra coisa. Mas tá bom, obrigado. Por nada. Se o Tudo senhor bem? se o senhor quiser encerrar, fique à vontade. Muito obrigado, eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós que agradecemos a Só presença do senhor. corrigindo, eu não sou doutor, mas, né, Mas pode me chamar de doutor. pode me chamar do que for, tá bom? Tá bom, muito obrigado.